Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Que Jesus possa nos abençoar nesse trabalho e no estudo dessa noite. Eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, algumas considerações, para a gente relembrar coisas que na verdade a gente já sabe, mas de vez em quando a gente esquece. Como está começando o ano, então, vamos fazer uma revisão, para começar o ano motivados para as nossas melhoras, para os nossos esforços. Toda vez que começa o ano, a gente faz alguns votos, alguns desejos, para aquele ano que começa. E eu queria saber de vocês, o que vocês esperam para 2014? O que você espera? Muito bom. E você? O que você espera para 2014? Muito bom. Se formar, excelente. Em geral, a gente tem alguns desejos específicos e tem coisas gerais, A gente deseja, de modo geral, paz, harmonia em casa, no lar, saúde para todo mundo, para nós, trabalho, oportunidades de crescimento dentro da casa espírita, dentro da doutrina. Quando surge um trabalho voluntário, assim como esse da feira, é uma oportunidade. A casa oferece tantas coisas que a gente pode estar realizando. Mas, em geral, quando a gente pensa as coisas que a gente espera, é muito comum nós acharmos que nós vamos receber essas coisas que a gente quer como uma dádiva. Como se fosse um presente de Deus para nós. Quando, na verdade, a gente sempre tem, sim, ajuda espiritual, mas a maior parte das coisas são conquistas nossas. Fazem parte... Eu vou aprender aqui qual botãozinho é. Esse. Fazem parte das nossas escolhas, das nossas atitudes. Então, nós queremos saúde, mas o que nós estamos fazendo de real para conquistar mais saúde para nós mesmos? Para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. O que nós estamos fazendo para ter mais saúde? Coisas simples, alimentação, sono, exercícios, uma vida balanceada, equilibrada, para as grandes conquistas da nossa vida, para a paz e a harmonia no nosso lar. O que nós temos feito para melhorar a paz e a harmonia no nosso lar? Temos orado, conseguimos realizar o evangelho no lar, que é algo que nos fortalece e cria um ambiente dentro da nossa casa, onde Jesus vem trabalhar conosco, os amigos espirituais vêm nos auxiliar. Então, todas essas coisas são reflexões para nós. Porque nós queremos coisas, nós desejamos, nós temos sonhos, metas. Mas o que será? Eu aperto todos, gente. Eu não sei qual botão para lá. Não. O que será que Deus espera de nós? Porque nós esperamos tantas coisas de Deus. E o que será que Deus espera de nós? Quando nós acordamos de manhã, se nós fazemos a nossa oração, e muitas vezes nós usamos a oração do Pai Nosso, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Será que a gente realmente está se colocando como um instrumento da vontade de Deus? Vocês pensam nisso quando vocês acordam de manhã? Senhor, que hoje eu possa ser um instrumento da sua vontade. Será que a gente se coloca assim? Como servidor de Jesus na seara de Cristo? Como trabalhador? É difícil, né?
Mas eu acredito, sim, que Deus conta conosco, trabalhadores da última hora, para realizar as modificações que a gente deseja ver no mundo. As boas mudanças, um mundo melhor. Tudo começa com os pequenos atos que a gente realiza na nossa casa, no nosso trabalho, dentro do ônibus, na fila do banco, no trânsito. Pequenas atitudes, pequenos gestos que a gente vai somando nessa construção desse mundo melhor. Mas, Priscila, o que será que Deus espera? Não sei. Ele não me mandou nenhum recado psicografado dizendo qual era a minha missão, minha grande missão. Não precisa, gente. Está tudo no Evangelho. Jesus deixou bem explicadinho para a gente. Toda vez que a gente tiver dúvida, a gente vai lá, abre o Evangelho, e ali vai estar todas as lições, todos os esclarecimentos que a gente precisa. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas, vamos lá. O que Jesus disse para a gente? No Sermão da Montanha, Jesus faz várias recomendações para a gente. Depois das bem-aventuranças, ele nos diz assim: sede misericordiosos, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, auxiliai aqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e pelos que vos caluniam, abençoai a vossa cruz. Gente, nada fácil, né? Nenhum desses itens aqui é simples e é fácil. Geralmente, quando a gente acorda de manhã, a gente pede de tudo para nós. Dificilmente a gente se lembra de pedir por aqueles pelos quais a gente não tem estima, não tem afeto, não tem carinho. Mas vamos nos lembrar que eles precisam e talvez precisem muito mais. Aquele que vos obriga a seguir 1000 passos, marchai com ele 2000. E aquele que pretenda entrar em contenda convosco e vos roubar a túnica, dai-lhe também a capa. Já pensou a gente fazendo isso com um ladrão? Quer roubar uma coisa, a gente pega, não, leva esse também aqui, é o que está guardado, você não viu. Não é isso, gente. Quando Jesus nos orienta a amar o nosso inimigo, a ter bondade para com os outros, a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem mal, ele não está dizendo para a gente ser ingênuo, ou para a gente fazer de conta que aquilo não está nos ferindo, não está nos magoando, fazer de conta que a gente é insensível àquilo que está acontecendo. Não é isso. O que ele está dizendo para a gente é que quando alguém nos faz mal, nós devemos procurar não retribuir com o mal, mas com o bem que está ao nosso alcance. Se eu não posso fazer o bem, eu posso pelo menos não fazer o mal? É um primeiro passo. Se eu não posso amar aquele inimigo que me fez muito mal, eu posso pelo menos orar por ele quando eu estiver sozinho, pedindo a Deus que o auxilie a ser uma pessoa melhor? É um segundo passo. Nós não vamos querer ter com o nosso inimigo o mesmo carinho e afeto que nós temos com aqueles que são queridos do nosso coração. Não é isso que Jesus pedia. E ele pedia também para a gente perseverar no bem, até o fim. Ter bom ânimo. Porque a gente começa bem, né, nas nossas propostas de mudança, de reforma íntima, mas aí dá tanto trabalho. Não é mesmo fácil. Jesus nunca disse que seria, mas é possível. Se ele deixou esse roteiro para a gente, é porque ele acredita que nós, seres humanos, já temos condição de darmos esses passos. Ele não ia nos pedir coisas impossíveis, coisas que não estavam ao nosso alcance.
Ele nos pede o possível. E pergunta, porque se vocês só amarem aqueles que amam vocês, os que vos amam, que recompensa vocês terão com isso? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós podemos alcançar uma perfeição relativa. Como filhos de Deus, nós podemos nos tornar melhores do que somos. Não como Pai, mas dentro da possibilidade humana. E Jesus realmente espera isso de nós. Quando Kardec pede explicação para os espíritos do que Jesus estava querendo realmente dizer com esse perdão, com amar os inimigos, os espíritos respondem que essa caridade, esse amor aos inimigos que Jesus falava, significava benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Dizendo que o amor e a caridade são como complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível, fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Se eu estivesse naquela situação em que aquela pessoa que me fez mal, se eu estivesse no lugar dela, se eu tivesse cometido os erros que ela cometeu, como eu gostaria que agissem comigo? Dentro do que é possível. Né? No livro Quando Voltar a Primavera, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, depois do Sermão da Montanha, depois de dar todas essas lições que Jesus explicou, depois que a multidão foi embora e ficou só os discípulos, Simão Pedro se achegou a Jesus buscando uma melhor orientação. Ele, que era uma pessoa simples, um pescador, tinha muita dificuldade de entender essas palavras de Jesus. Mas Jesus, amar os inimigos? Como que eu vou fazer isso? Se alguém vem propositalmente e fala mal de nós, vem e nos machuca, nos fere, nos agride, desrespeitando o nosso direito, a nossa dignidade, como agir, como proceder? E Jesus responde para Pedro: continuar amando e nunca revidar o mau conceito por agressividade. Pedro, então, pergunta para Jesus: mas Jesus, se eu não revido o mal com o mal, como era da lei naquela época, olho por olho, dente por dente, eu não estarei incentivando o crime? É uma boa pergunta, não é? A gente não poderia pensar assim? E Jesus então explica para Pedro: Pedro, a violência somente diminui a sua força má quando ela é abafada nos tecidos da caridade. Não nos cabe fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nas condições de agredido, a nossa defesa não tem o direito de produzir novas vítimas. Seria manutenção da criminalidade, se a pretexto de salvarmos as vidas, a nossa, destruíssemos o adversário. Não é simples. Então, Pedro percebeu que ainda existia um longo caminho pela frente. E Jesus explica: a gente não espera que vocês se modifiquem rapidamente, mas se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais vai alcançar a plenitude do amor. Se somente amamos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos? É imprescindível amar e amar os inimigos.
até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição. Quem é o aprendiz do Evangelho? Quem somos os aprendizes do Evangelho? Somos nós. Aprendizes porque nós ainda não sabemos. Significa que nós precisamos exercitar. Priscila, e se eu não consigo? Começa de novo. Tenta outra vez. Todos nós temos dificuldade. As pessoas que estão aqui, na casa, há muito tempo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nasceram no Espiritismo, vivem uma vida dedicada à doutrina, ainda encontram dificuldades. Todos nós. Porque somos aprendizes ainda. Precisamos ter paciência com o próximo e conosco mesmos. Porque é uma lição difícil. É necessário ter perseverança para que a gente aprenda essa lição. No livro A Vida Escreve, conta o irmão X que estava uma família terminando a noite, após o culto do Evangelho no lar, iam tomar um lanche e estavam conversando. As crianças participavam do Evangelho, os netos do dono da casa. Ana Maria era mais novinha. Então ela perguntou assim para o avô: vovô, tem alguma coisa errada, vovô, porque o senhor chama Jesus, vem Jesus, e Jesus não vem. Riram da criança, logicamente, e o avô então explicou: não é bem assim. Jesus está presente conosco através dos seus ensinamentos, das lições de amor que ele nos deixou. Quando surge alguém no nosso caminho, principalmente as pessoas mais necessitadas, eles são como representantes de Jesus. Um doente que nos bate à porta é alguém nos requisitando atenção. E estava ali na explicação para a neta quando bateram a porta. As crianças foram rapidamente ver. E o neto mais velho voltou correndo, dizendo: vovô, é só um mendigo. Mas a netinha falou: vovô é um homem e ele está pedindo em nome de Jesus. Eu acho, vovô, que Jesus escutou a nossa conversa e mandou alguém. O dono da casa, então, foi com a neta verificar quem era na porta. E percebeu que era um senhor idoso, abatido, necessitando de acolhimento e pedindo algum alimento. Diante da situação, ele convidou a pessoa para entrar dentro da sua casa. A netinha, então, chegou perto do senhor idoso e perguntou assim: o senhor conhece Jesus? Aqui o ancião, com os olhos cheios de água, ele respondeu: como não, minha filha? Ele veio e morreu por todos nós. A netinha, então, virou para o avô e lhe disse: tá vendo, vovô, não falei? A pequena dormiu enquanto eles conversavam, atendiam aquele senhor. E na hora de se despedir, o dono da casa lhe prometeu visitá-lo no dia seguinte e agradeceu a Deus, porque naquele dia o evangelho tinha sido mais completo. Para nós, que vivemos num mundo violento, conturbado, onde nós temos medo da pessoa que nós encontramos na rua, medo das crianças que se chegam perto de nós no semáforo, daquelas pessoas que nos batem à porta. É muito difícil para a gente acolher alguém assim dentro da casa da gente. Se eu estiver sozinha, eu não tenho coragem de abrir a porta para alguém. Se eu estiver com os meus pais idosos, dificilmente eu vou fazer isso. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Se aquela pessoa vem e pede alimento, muitas vezes a gente já pensa assim:
Ah, não quer alimento nada, quer dinheiro para beber ou usar em droga ou qualquer coisa assim. Muitas vezes nós já julgamos sem dar uma verdadeira oportunidade de ouvir e de acolher aquela pessoa que vem bater na nossa porta. O que nós podemos fazer se a pessoa nos pede um alimento? Tentar realmente atender a sua necessidade de alimento. Será que a gente não tem em casa uma laranja, uma banana, um copo de leite? Uma palavra que seja, tratar bem pelo menos aquela pessoa, se a gente não pode atender as suas necessidades? É o que Deus nos pede dentro do possível. Para terminar, eu vou passar para a gente um pequeno filme da Disney. Espero que dê certo.
Caros irmãos, que a gente possa, nesse ano de 2014, lembrar, sim, do que nós queremos, mas principalmente nos colocar à disposição como instrumento de Deus para transformar o mundo num lugar melhor. Usando as ferramentas que a gente já conhece, as lições do Evangelho, da doutrina espírita, e sabendo que muitas vezes essas armas que a gente usa não funcionam, elas precisam realmente nos armarmos com o amor, que é a melhor ferramenta que Deus nos deu. Que a gente possa ter um ano abençoado. Uma boa noite para vocês.